Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Agora vá, por favor, para Marcos, capítulo 3, verso 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E os nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Amém. Amém. Na semana passada, aliás, no meio dessa semana que a gente está terminando, nós tivemos a oportunidade de pensar aqui numa mulher chamada Agar, que foi uma concubina de Abrão, quando ele vai ao Egito com sua família, fugindo da fome, e o Senhor não permite que ele fique lá. Quando ele sai, ele traz essa serva chamada Agar, que tem um filho, e quando esse filho já é um junior, esse menino passa a incomodar Sara, que faz com que Abraão mande embora essa serva. O Senhor autoriza que ele mande embora a serva, fazendo uma promessa sobre o menino. Mas em dado momento, esse menino, ele não tem mais o que comer, não tem o que beber, o sol está castigante, ela atravessa um deserto, e ela diz para si, para que eu não veja o menino morrer, vou colocá-lo debaixo dessa sombra, e Deus vai fazer o que ele tiver que fazer. Que Deus esteja agora agindo. Eu não quero ver o menino morrer. E ela clama ao Deus de Abraão. Muito bem. Entendemos que esse menino ficou ali e que de repente Deus vira e olha aquele menino, vê o seu sofrimento e responde ao choro daquela criança. E aí a gente teorizou como é importante a gente abrir mão de alguma coisa que nos faz, às vezes, muito bem, alguma coisa que a gente quer muito, alguma coisa que a gente gosta muito, mas que já está nos puxando para baixo. Falamos daquela pessoa que se apega a uma empresa que está indo à falência, ele não abre a mão, de um relacionamento que é tóxico, que tem sido agressivo, que tem beirado as ameaças de morte, e a pessoa não consegue se imaginar sem aquela outra e não consegue abrir mão. E às vezes parece que abrir mão é simplesmente virar as costas, quando na verdade, às vezes, abrir mão é colocar diante de Deus para que Deus haja. Às vezes Deus não está agindo naquela situação porque nós somos o impedimento, porque nós nos apegamos e nós ainda estamos tentando salvar a situação, estamos tentando resolver o problema e nós atrapalhamos. Surge uma situação que eu quero pensar com vocês a partir destes dois textos. Em Isaías capítulo 40, nós vimos uma declaração poderosa dizendo que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como se tivessem asas, caminham e não se cansam, atravessam distâncias. Vimos um outro texto em Marcos que diz que Jesus chamou a si os que ele quis, os nomeou para que estivessem com ele, e os designou para que pregassem as boas novas, e pregando as boas novas, que eles tivessem poder de expulsar demônios e de fazer grandes milagres. Bom, nós vivemos um tempo em que parece que as pessoas que são mais velhas não têm mais lugar nesse mundo para produzir alguma coisa. Parece que, de alguma forma, a juventude é quase um atestado de competência. Então, muitas das pessoas mais velhas sentem na pele a dificuldade de conseguir uma recolocação no mercado, uma nova oportunidade numa área nova. A gente tem visto pessoas que são de minorias, que muitas vezes são rejeitadas pelas suas características, cor, opção sexual, origem,
e são deixadas de lado, são minorias. Não são minorias porque são poucas pessoas, são minorias porque não têm poder de fazer frente àqueles que lhes negam oportunidades, àqueles que lhes marginalizam. E aí parece então que nós temos um contingente de pessoas que estão predestinadas a não darem certo na vida. E parece também que há um discurso que vem validando a ponto da própria pessoa dizer, não tem mais oportunidade para mim, eu não tenho mais o que fazer. E aí até parece que aquela frase de uma música que fala da Gabriela, aquela personagem de um romance brasileiro, né, que diz na música, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. E aí a gente percebe que tem alguma coisa que a gente precisa pensar quando a gente adentra a espiritualidade. Então nós temos que pensar que existem muitos saberes, que são saberes da esfera humana, que são saberes produzidos pelo intelecto humano a partir de experiências, a partir de análises, que chegam a conclusões, que fazem combinações e tecem conhecimentos, aplicam conhecimentos que se tornam saberes e que fazem pessoas serem sábias. E talvez esses saberes, atendendo a interesses de grupos que dominam o mundo, excluem então um grande número de pessoas, por qualquer razão. Por idade, por sexo, por opção sexual, por cor, por lugar de origem. Não interessa, pela colocação na pirâmide social. E aí a gente encontra essas pessoas acreditando que elas são pessoas de segunda classe, que elas são pessoas que não vão dar certo na vida, que elas são pessoas que não merecem a felicidade. Nós encontramos pessoas que já aceitaram que não vão conseguir ter uma família, que não vão conseguir alcançar seus sonhos, que não vão poder fazer os cursos que desejaram fazer, que não vão se formar, que não vão ver os seus filhos bem colocados. E as razões para isso são muitas, elas começam a desfilar todas as razões. E até parece que tem uma lógica. E aí vem Deus com um conhecimento espiritual, que não é um conhecimento da materialidade, que não é um conhecimento da intelectualidade humana, é uma revelação do Espírito. E aí a primeira coisa que nós entendemos é que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, renovam as suas habilidades, renovam as suas potências, conhecem novos domínios, cruzam novas fronteiras, fazem pontes e alcançam lugares onde jamais imaginaram poder chegar. São pessoas que escalam a pirâmide social e se colocam lá em cima. São pessoas que lutam por direitos. São pessoas que determinam que legislações sejam criadas. São pessoas que fazem com que multidões mudem de opinião. São formadores de opiniões não pelo serviço de marketing, mas por uma força espiritual que lhes é dada por um chamado que vem de Deus. São aqueles que esperam no Senhor. Ora, que interessante quando a gente pensa em Agar, que nós falamos quarta-feira. Agar era uma serva. Agar não era natural da mesma terra de Abraão, mas ela creu no Deus de Abraão, e quando ela está naquela situação em que não há mais salvação, ela diz, aqui fica a criança e haja Deus. Não é haja Deus no sentido de que exista Deus, mas que Deus vai agir, Deus vai fazer alguma coisa, ela vai esperar no Senhor. Ela diz, eu vou pôr a criança aqui e não veja eu a criança morrer. Eu vou ficar aqui e vou esperar em Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Agar espera. E ela tem renovado a sua força porque Deus atende o clamor do menino e diz a ela, Agar, levanta, pega a criança. E quando ela levanta e pega a criança, os seus olhos se abrem e ela está do lado de uma fonte de água. Porque ela esperou no Senhor. É interessante quando a gente pensa em personagens bíblicos. Por exemplo, o próprio Abrão. Abrão não era jovem. Abrão não era um homem formado em muitas disciplinas. Abrão não era um homem rico. Abrão não era um homem de muitos conhecimentos. Abrão era um homem absolutamente comum. Não era alguém diferente. Mas Deus dá a ele uma palavra. Sai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele passa a esperar que Deus mostre o lugar para ele.
Ele não toma iniciativa, e no único momento em que ele toma iniciativa, quando ele fica apavorado com a fome na terra e vai para o Egito, ele se dá mal. Aí ele volta para o lugar de onde ele saiu e começa a esperar no Senhor. E quando ele espera no Senhor, Deus vai dirigindo. Irmão, presta atenção em mim, em nome de Jesus. Quando Deus fala com você e você espera na palavra, na promessa, quando você usa a sua inteligência espiritual para entender a palavra e você espera inteiramente naquilo que Deus disse, ainda que o mundo, que o conhecimento humano diga o contrário, e você é determinado a esperar naquilo que Deus disse, você vai viver milagre. O que aconteceu com Abrão? Se tornou Abraão. Abrão significa pai admirável, mas ele não tinha filhos. Deus fez uma promessa: você vai ser pai de numerosas nações. Assim como as areias, os grãos de areia da praia, como as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Ele espera no Senhor e ele se torna Abraão, que significa pai de muitas nações. Podemos falar de Noé. Noé não era também um homem habilidoso, não era um engenheiro naval, não era um carpinteiro naval, morava no alto de uma montanha, tinha ovelhas, já tinha sua família criada, seus filhos já estavam arrumando esposas, já era um homem velho, não era alguém que esperava na força do seu braço, não era alguém que acreditava no seu poder físico e intelectual, e Deus o escolhe como escolheu Abraão, e diz para ele assim: eu vou dar fim ao mundo como você o conhece, mas eu vou criar um mundo novo a partir de você. E ele começa a esperar no Senhor, e quando ele espera no Senhor, ele ganha uma habilidade de engenheiro naval, de construtor naval, de carpinteiro naval, e não apenas isso, mas ele passa a ensinar os seus filhos, e ele começa a construir um barco. Eu estava acompanhando agora à tarde o lançamento de um barco, que demorou 2 anos e meio, é um pesqueiro, um barco pesqueiro, demorou 2 anos e meio para ser construído. É um barco gigantesco, um trator o empurrou, mas de longe, ele é muito pequeno perto do Titanic. O Titanic, que era um transatlântico enorme na sua época, nos seus dias, perto dos transatlânticos que nós temos hoje, é um barquinho a remo. Mas esse barco, que é tão pequeno perto desses outros, é gigantesco para mim e para você. Somos muito pequenos diante dele. Para construir aquilo, é necessário um conhecimento muito apurado de mar, de ar, de madeira, de entalhe, de prego. Noé não tinha nada disso. Noé não foi criado na beira do mar. Noé não sabia pescar. Deus o chama, Deus o escolhe, Deus o quer. E Deus diz para ele: a partir do que eu estou te falando, um mundo novo vai surgir. E ele espera no Senhor. E quando ele espera no Senhor, ele é visitado por habilidades novas. E não apenas ele faz acontecer, porque ele é renovado, as suas forças se renovam, as suas habilidades se renovam, como ele ensina para os seus filhos, que são os seus ajudantes. Podemos falar de mais pessoas. Podemos falar de Davi, que era um menino, filho de uma família pobre. É interessante, né, irmãos? Porque o sistema que nós vivemos no mundo é um sistema excludente. Eu dizia para o Mateus hoje de manhã, enquanto tomávamos café: o sistema que nós vivemos escolhe quem vai morrer e quem vai viver. Escolhe quem vai ficar na periferia e quem vai ficar no coração financeiro. Quem vai crescer com todas as oportunidades e quem não vai ter oportunidade nenhuma. Você pode até achar que você faz escolhas, mas o sistema é muito mais forte. Ele te empurra para aquilo que você não quer. Você acha que alguém quer sofrer, alguém quer apanhar, alguém quer ser perseguido, alguém quer ser marginalizado, alguém quer passar fome? É claro que não. Você acha que alguém quer morrer doente sem atendimento? É claro que não. Mas parece que uma grande parte da população faz escolhas que levam para isso. Não faz. São de alguma forma pelo sistema empurrados para isso. Mas de repente surge uma luz nas trevas que é a palavra de Deus. Deus sempre faz assim. E quando Deus fala com uma criança pobre que nasce na periferia, no morro, no mangue, que nasce na favela, filho às vezes de uma doméstica, às vezes de um pai desconhecido, filho de uma drogada, de um drogado, que você olha e diz: não tem oportunidade, essa pessoa não vai dar nada na vida, mas essa pessoa tem um encontro com a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus falando. Tem muita gente que fala assim: pastor, mas não foi Deus que escreveu a Bíblia? Meu irmão, foi. Aí ele diz: eu não acredito, porque foram homens que escreveram. Claro, homens usados por Deus. É o homem que opera o coração de outro homem, mas é Deus que faz dar certo.
É o homem que abre a barriga de alguém e tira um órgão e coloca outro, mas quem faz aquele órgão ser aceito e voltar a funcionar é Deus. É o homem que projeta um prédio de 50 andares e lá em cima, balançando pelo vento, balançando pela terra, ele não cai e as pessoas ficam seguras, mas é Deus quem deu condições para tudo isso acontecer. Então não é apenas porque Deus usou um homem para escrever a Bíblia, que ela não é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E quando Deus fala a essa pessoa que nasceu numa situação em que parece que ela está predestinada, que ela está sendo guardada pelo sistema para fracassar, para dar errado, a palavra de Deus brilha como uma luz nas trevas e essa pessoa ela é renovada. Surge então o que Isaías escreveu no capítulo 40, no verso 31. Os que esperam no Senhor sobem como se tivessem asas. As pessoas olham e dizem, como é que essa pessoa que tinha tudo para dar errado, deu certo? Como é que essa pessoa que estava já caída conseguiu levantar? Como é que essa pessoa que ontem dormiu sem esperança, hoje levanta e faz tudo acontecer? Porque Deus é com ela. Mas qual foi o segredo dela? Ela esperou na palavra de Deus. Ela tomou a palavra de Deus e creu. Ela entendeu que o conhecimento humano vai levá-la até o dia da morte, só isso. E vai levar às vezes para uma morte muito rápida. Mas quando ela tem um encontro com a palavra de Deus, ela crê na palavra de Deus, ela tem os seus olhos abertos para ver que a existência é maior do que a vida, porque a vida vai até o dia da morte, mas a existência ultrapassa a morte não é definitiva. A vida é apenas entregar para a terra esse corpo, mas o ser continua. A pessoa descobre que ela é um espírito em carne, ela não é alguém só que vive na carne, ela é alguém que passa pela carne, mas ela é muito maior, e se ela é muito maior, ela pode fazer grandes coisas, por quê? Porque Deus é com ela. E aí, alguém diz assim, mas o velho está cansado. Engraçado, porque aqui diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sabe o que Joel diz profetizando? E Pedro, no dia de Pentecostes, vai citar, lembrando desse versículo, que quando o Espírito Santo vem, os velhos voltam a sonhar. Não é sonhar o sonho onírico, não é sonhar o sonho de quando você está dormindo e você vive uma realidade paralela, que você tem uma mudança de consciência, altera o seu estado de consciência. Não, não é desse sonho. Eu estou falando de projetos de vida. Sabe, o velho que de repente diz assim, peraí, o meu sonho sempre foi estudar medicina, mas eu só fiz até o 3º ano de grupo. Eu vou fazer o EJA, Escola de Jovens e Adultos. E aí ele vai para o EJA, todo mundo ri dele. Ele é o mais velho da sala, e ele termina. Aí ele fala, quer saber, eu vou fazer aqui um supletivo, vou fazer alguma coisa, vou tirar o 2º grau. E faz e tira o 2º grau. E aí as pessoas dizem, agora você vai parar, né? Ele fala, não, o meu sonho sempre foi fazer medicina. Alguém diz, mas você tem 68 anos, rapaz, como é que você vai concorrer com essa garotada? Ele diz, eu vou estudar. Você diz, não tem jeito, já está cansado, a vista está cansada, a memória está cansada, mas Deus colocou um sonho novo no coração dele, ele foi renovado pelo Espírito de Deus. E aí ele faz o vestibular e passa. Aí a gente diz, não, não tem jeito, porque agora ele não tem dinheiro para bancar isso, porque ainda que ele entre numa federal, é muito caro. E milagres vão acontecendo, e ele faz o 1º período, o 2º, o 8º, o 9º, o 10º e se forma. E aí você fala, caramba, ele tinha 68 anos, está se formando com 78, com 80, com 81 anos. Mas como é que pode, irmãos? Está cheio de gente fazendo isso. Está cheio de gente fazendo isso. Pessoas que largaram as suas famílias, que criaram os filhos, e que você diz, agora não tem mais vida para essa pessoa. Sabe qual que é a vida dessa pessoa? Vai ser avó, vai ser avô, vai cuidar dos netos, vai tomar conta dos filhos. E a pessoa, de repente, ela encontra em Deus uma razão para fazer algo extraordinário. E ela diz, quer saber de uma coisa? Eu vou construir uma casa na praia, eu vou viver na praia, você vai fazer o que lá? Eu vou montar um negócio, e ela monta um negócio, porque Deus dá um sonho para ela, tem um sopro de vida, ela renasce, começa a namorar, noiva, casa, e você fala, como é que alguém casa aos 60 anos, como é que alguém casa aos 70 anos? Casa, e casa cheio de amor, e vai viver 10, 20, 30 anos de um casamento feliz, ainda que durante, na sua juventude, tenha tido um casamento fracassado. Por quê? Porque Deus colocou sonhos no coração dela. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, caminham, não se cansam, sobem como se tivessem asas de águia. É assim que Deus age. Mas nós vimos um outro texto em Marcos capítulo 3, verso 13, que fala de Jesus.
E quando eu falo de Jesus, eu falo com muito respeito. Sabe por quê? Jesus é a expressão exata do Deus invisível. Deus era invisível até Jesus. Qual é o nome do teu Deus? Jesus. Ah, mas é Adonai. Não, esse é o nome que os judeus chamavam lá no Velho Testamento. Ah, o nome dele é Jeová. Não, isso é o que os judeus chamavam. Nós temos esse conhecimento histórico pelo Velho Testamento. Mas Jesus é a revelação desse Deus que no Velho Testamento tinha muitos nomes. Em Jesus nós conhecemos Deus plenamente. Ele é o Deus que se pode conhecer. Quando você desencarnado for e chegar diante de Deus, você não vai ver o Deus Pai, você vai encontrar-se com Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, é isso que a Bíblia diz. Ele é a expressão exata de Deus. Não há nada além de Jesus. Esse Jesus, diz o texto, verso 13, ele escolheu os que ele quis. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu quero te falar uma coisa, você é alguém que Deus ama. Ele não te ama porque você é mais especial do que os outros. Ele não te ama porque você faz as coisas mais direitinho e mais bonita do que os outros. Ele te ama porque ele quer te amar. Não é por algo que você fez, é por algo que ele fez. O amor é assim. O amor que exige que alguém faça algo para que ele seja dado, não é um amor de graça. É um amor de pagamento. Muita gente acha que bicho ama. Ah, os bichos amam a gente. Eu chamo o passarinho, ele vem voando e pousa na minha mão. Ele está condicionado. Você fez isso dando para ele alpiste, dando para ele comidinha. O cachorro é treinado com o quê? Com reforço, ele faz uma coisa certa, você dá um biscoito para ele. Ele não faz porque ele te ama, ele não banana o rabo só porque ele gosta de você, mas porque você deu algo para ele. Mas Deus prova o seu amor por nós, em que ele morreu na cruz, quando nós ainda nem o conhecíamos. Quantas vezes nós falamos mal do nome de Jesus, nós rimos, nós zombamos, e ele continua nos amando porque ele quis nos amar, ele nos escolheu, nós somos atropelados pela graça de Deus. O verso 13 diz, e ele chamou os que ele quis. Glória a Deus, não depende de eu ser uma pessoa correta, de eu ser uma pessoa boa, de eu ser uma pessoa que faz grandes doações, de eu fazer o meu sexo do jeito que todo mundo acha que tem que ser, de eu subir um monte do jeito que todo mundo acha que tem que ser, de eu ter a cor que é a cor de sucesso na sociedade. Não depende de nada disso, depende apenas dele. Ele me amou e me escolheu, eu sou alvo do amor dele, e ele olha para mim e ele me atrai com cordas de amor. A palavra dele entra no meu coração, arde meu coração, entra na minha mente, abre o meu entendimento, e eu quero mais de Deus, eu quero mais desse Deus que é Jesus. Ele escolheu os que ele quis, e ele chamou para que eles estivessem com ele. É engraçado isso, né? Às vezes a gente chama as pessoas que a gente gosta para estar perto da gente, as pessoas que estão limpinhas, as pessoas que falam bem da gente, as pessoas que podem nos oferecer alguma coisa. Jesus nos chama porque ele nos ama, não porque nós temos algo para oferecer. E ele diz, venham, estejam comigo, eu vou preparar lugar para vocês, para que vocês estejam comigo onde eu estiver. E ele os designou para anunciar o Evangelho. Sabe qual é o Evangelho? O Evangelho não é dizer que Deus vai pegar você da pobreza e vai te fazer ficar rico. O Evangelho não é dizer que ele vai curar todas as suas enfermidades. O Evangelho não é dizer que ele vai te dar uma família. Tudo isso vem acontecendo porque a gente começa a obedecer a Deus e fazer as coisas certas. E quando eu planto sementes certas, eu colho frutos certos. Mas ele me chamou para anunciar o Evangelho. Deus se agradou de perdoar os nossos pecados. E ele perdoou. E ele abriu os braços e diz, vem, eu quero te acolher, eu quero te abraçar, eu quero que você esteja comigo. Eu quero te dar uma oportunidade nova. Eu quero te dar uma vida nova. É isso que eu quero fazer com você. Vem do jeito que você está. Não tenta melhorar, não. Não precisa largar o cigarro. Não precisa largar a amante. Não precisa... Não muda nada. Vem do jeito que você está. Ouve a palavra. Recebe o Espírito. E Deus vai trabalhando em você. Sabe, irmãos, eu gosto muito de carro velho. Vocês sabem disso, né? Eu não posso ver um ferro velho que eu me encanto. Pareço um menino numa loja de brinquedo. Eu estou na BR, passo na porta de um ferro velho, meu coração bate.
Eu gosto de seguir aquelas pessoas habilidosas, que tem muitos na internet, Lucas, que pegam aqueles carros velhos. Tem um cara que eu sigo, chama Beto Latoeiro. E é um cara muito simples, uma oficina de fundo de quintal. Ele agora está recuperando um SP2. Ele faz as peças com a mão dele. Ele pega a chapa e faz a peça. Tem uma menina que fabrica um Opala. Ela está fabricando peças para o Opala. Peças que não são fáceis de encontrar, eles fazem. Depois o carro fica como se fosse no estado de 0 quilômetro. Nenhuma peça foi comprada numa loja, foram feitas ali. A ferrugem foi tirada. Peça foi colocada no lugar. Um banho eletrostático foi dado. Um fundo, várias camadas de tinta, várias camadas de verniz, adesivos. A mecânica foi refeita, a caixa foi refeita, óleo novo, líquido de arrefecimento novo, pneus novos, faróis novos. E quando termina, você olha e diz, uau! Era uma sucata que estava no ferro velho, ninguém queria. Se cortasse a mão, dava tétano, gangrena. Mas agora é um carro que vale 500 mil reais, 300 mil reais. Como é que pode? Deus faz assim conosco. Às vezes a gente é esse caquinho, às vezes a gente é esse barro apodrecido, a gente está cheio de sujeira, de pecado, a gente está longe da graça. Ele diz, vem do jeito que você está. E você vem. E Deus começa a tratar com você, Ele começa a limpar teu coração, Ele tira o teu coração duro e coloca um coração de graça. Ele tira o teu olhar de fracasso e começa a colocar sonhos e você pensa coisas grandes. Ele dá forças, Ele traz pessoas, Ele abre portas, Ele cria oportunidades e você passa a ser a menina dos olhos de Deus. Isso é graça. Ele escolheu para que eles estivessem com Ele e contassem essas coisas. Quantas coisas que Deus fez com você? Solange está aqui sentada no último. O marido dela chega aqui com câncer de garganta e é curado. Tem os exames, não é o pastor que está dizendo. Ela chegou aqui, ele chegou com os exames. Estava com câncer, saiu com os documentos dizendo que não tinha mais, vocês sabem disso? Quantas pessoas quiseram filhos e disseram não tem jeito, chegaram aqui, sentaram, engravidaram, tiveram filhos, os filhos estão grandes. Quantas pessoas chegaram e disseram, nós não temos, eu vou vender meu carro porque eu não tenho do que viver, aprenderam na palavra e hoje estão com muitos imóveis, estão ricos, porque obedeceram a palavra. Deus muda a vida da pessoa, mas sabe o que você tem que fazer para retribuir? Continuar deixando que Ele continue trabalhando no seu coração. Anuncie as grandezas dEle, conte o que Deus fez na sua vida. Diga para as pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, conte as grandezas de Deus, é só isso. E aí, Ele deu a essas pessoas o poder de expulsar demônios e curar enfermidades. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Pastor, o senhor disse que o evangelho não é curar enfermidades. Não, o evangelho não é curar enfermidades. Mas curar enfermidades é um benefício, é uma bênção que Deus faz por pessoas. Mas eu, que não tenho nada de bom em mim, vou orar por alguém, essa pessoa vai ser curada? Vai. Por quê? Porque você se tornou um canal. O poder de Deus passa por você através da sua fé, da mudança da sua vida, e alcança alguém que está ao alcance da sua mão. Você se torna pés de Jesus, braços de Jesus, olhos de Jesus, boca de Jesus. Jesus não vai descer e andar na terra como um homem, Ele já tem tantos filhos para fazer isso. É engraçado, né? Porque tem uma parábola de Jesus que Ele diz de um grande rei que tinha que buscar os frutos da sua terra que estava na mão de alguns poceiros, meeiros. E Ele diz, eu vou mandar o meu filho buscar o que me é devido. Irmãos, os filhos têm o direito de falar em nome do Pai. E os filhos têm o poder de requerer o que é do Pai. Eu vim fazer a obra do meu Pai. Quem disse isso? Jesus? Não. Muitos dos filhos dele já disseram isso. Eu venho até você que está doente, fazer a obra do meu Pai. Em nome de Jesus, ser curado. E a pessoa é curada. Eu venho fazer a obra em nome de Jesus. Seu casamento está um inferno. Seu marido está falando em te matar.
Mas eu vou orar e Deus vai tirar esse demônio, porque está escrito que essas pessoas vão receber o poder de expulsar demônios. Demônio que está causando tudo isso na vida dessa pessoa, sai em nome de Jesus, sai! E aquela pessoa muda o comportamento. De onde vem essa mudança? Da presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa, que veio através de um dos filhos de Deus. Deus tem nos chamado a sermos ferramenta dele na terra. Nós somos amados, cada um de nós. Você que entrou aqui nessa noite, não entrou por acaso. Você que chegou aqui nessa noite, não chegou por acaso. Você chegou para ouvir uma declaração de amor de Deus por você. Jesus Cristo te ama e Ele quer usar você. Deixa Deus te usar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?